Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje, nosso podcast vai falar de um assunto, de um tema que está cada vez mais presente na nossa sociedade. Mas antes de falar, eu quero falar dos nossos parceiros, né? Esses parceiros que punham esse podcast, que mantêm esse podcast no ar. E o tema, gente, de hoje é patrocinado aí por Pamonharia Caseira, Óticas Vida, as marcas de óculos mais diferentes do mercado, que é Flex, Aqua e Summer. Hoje nós estamos com oferecimento para esses parceiros. Nós vamos falar sobre o feminicídio, né? Sobre o crime às mulheres, o quanto que está aumentando no nosso país cada vez mais. E se você olhar bem do lado de você tem uma mulher que está sofrendo cada vez mais com isso, só que não tem voz. E hoje, juntamente com a doutora aqui, que eu já vou apresentar, nós vamos tentar dar uma esperança para você que sofre, que é vítima disso. Doutora Isabelle Serrabi. Esse nome é árabe? Esse nome é libanês. Libanês, exatamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júnior. Eu queria agradecer enormemente o convite que me foi encaminhado por você. É tão importante saber que tem alguém que se sensibiliza por um tema que não é só das mulheres, é da sociedade. Quando a gente pensa na violência contra a mulher, no feminicídio e todo o impacto disso na sociedade, a gente sempre tem que lembrar que não é aquela pessoa que está sofrendo, mas é todo o entorno dela. Todo o entorno. Então, eu agradeço enormemente, não só o convite, mas a oportunidade de estar falando desse tema e, ao mesmo tempo, de estar acendendo sinais para algumas mulheres que estão nos vendo, estão nos escutando em casa, para que elas possam ter ciência, que muitas vezes não é com ela, mas com a vizinha, com a amiga, com a prima, e que elas sim podem fazer alguma coisa para evitar uma situação ainda pior. Na violência, na primeira violência, nós já temos que nos manifestar. Mas, às vezes, muitas mulheres se veem ali numa situação de angústia, ansiedade, dependência emocional e preferem não falar. Então, que a gente esteja atento aos sinais e que, no primeiro momento, já possa dizer, o próximo passo pode ser um feminicídio. Então, a responsabilidade é de todos nós. De todos nós. Depois que acontece, aí não adianta o vizinho, os parentes, todo mundo aí se entristecer com esse episódio que cada vez está sendo normalizado pela sociedade, que não é. Não é. Antes de a gente aprofundar um pouco mais, queria que você se apresentasse aí, como é que como é que está sendo a sua trajetória profissional para chegar, aonde está chegando aí com esse know-how aí. Bom, eu sou, em termos acadêmicos, eu sou mestra e doutora em Direito Constitucional. Meu mestrado e doutorado foram em Fortaleza, dá para ver que o meu sotaque não é daqui, mas há 12 anos eu estou em Goiás. E mais recentemente também já faz algum tempo, eu terminei o pós-doutorado em Direito Agrário aqui na UFG. Eu sou professora da graduação de diversas faculdades, né? E na pós-graduação, por 2 anos e meio, eu tive a oportunidade de dar aula para o que a gente chama o Sistema SUSP do Ministério da Justiça, uma parceria com o UFG, para profissionais da segurança pública do Brasil inteiro, justamente para tratar de temas de enfrentamento à violência contra a mulher e também de crianças vítimas ou testemunhas de violência. Então, esse é um assunto que me é caro. E se você me perguntar, Isabelle, mas para que você foi se meter nisso? Tinha tanta coisa tranquila, florida, né? E aí, eu costumo dizer que tem 2 grandes razões. A primeira, a minha avó, quando a minha mãe, que era a filha mais velha, tinha 14 anos, ela foi abandonada pelo marido. E de acordo com as leis da época, ela quase perde tudo. Por quê? Meu avô só veio aparecer quase 20 anos depois. E naquela época, quando o marido saía de casa, se evadia, se não se sabia onde ele estava, tudo ficava em nome do marido. Então, ela estava quase que no meio, estava quase prestes a ficar no meio da rua. Se algumas pessoas da família não tivessem chegado junto,
Era exatamente isso que aconteceu. E naquela época, minha mãe, com 14 anos, começou a pesquisar sobre leis. E acabou que minha mãe, depois, formou em Direito. Olha aí. Olha que lindo, Que né? Então é uma bacana. homenagem em memória à minha mãe. Somada a isso, quando eu terminei o doutorado, que eu fechei a tese, eu disse, nossa, mas eu falei muito pouco de mulheres. E daqui por diante eu tenho que falar. Esse ano, dia 26 agora de agosto, faz 10 anos que eu terminei meu doutorado. E desde então eu não parei de falar de mulheres. Nossa, Porque eu entendo que não é só um debate meu, é de todas nós. todas. Né? Gente, olha, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal, no YouTube, que assuntos e temas como esses vai chegar no seu celular a notificação. E se você não segue a nossa página no Instagram, @podcastchatbusiness, vai ter muito cortes, né, do que nós vamos falar aqui e de vários outros assuntos. Isabelle, a gente percebe que tem muitas mulheres na sociedade que ainda não tem voz. Eu não sei se é por medo, que a grande maioria é por medo, ou por vergonha da sociedade. Né? Antigamente, até estudando alguns artigos e tal, inclusive você escreve artigos, livros, né? A gente percebia que antigamente isso era um assunto que ficava só entre famílias ali, né? Não podia vazar que fulano foi agredido, que o homem tá batendo na mulher, aquela coisa, porque pela sociedade não era bem vista. Mas não entra na minha cabeça hoje, numa época onde a mulher está ocupando cada vez mais o espaço de trabalho, né? Estão crescendo profissionalmente. Sim. E as mulheres se calam. Essa é uma questão histórica, né, Júnior? Só para você ter uma ideia, quando a gente pensa em termos de lei, eu falo de lei porque é a minha grande referência como advogada, né? Mas desde que o Brasil é Brasil, nós tivemos diversas leis que permitiam, inclusive, só para você ter uma ideia, algumas das ordenações, as chamadas ordenações, antes do Brasil ser independente, era permitido cabalmente que se um homem achasse que a mulher teria traído ele, ele podia matá-lo. Nossa. Era legal, era legalizado. Depois de um tempo, mesmo assim, aí você diz, nossa, por que as mulheres não falam? Ora, por exemplo, quando a gente também toma de trás para frente a história, tem muitos relatos que até a arquitetura das casas eram feitas para que as mulheres não tivessem acesso ao meio da rua. As mulheres não tinham. No máximo, elas podiam olhar quem os pais, os maridos ou os irmãos mais velhos permitissem. Aí você diz, Isabelle, mas mudou muito. Mudou muito, mas normalmente, quando acontece um crime contra a mulher, o que é que dizem? O que é que essa mulher estava fazendo no meio da rua? Só que grande parte das violências contra mulheres, quase 70%, acontecem dentro de casa. Então, a gente está diante de uma dicotomia, que é as mulheres não se sentem ainda confortáveis, a grande maioria, de expor, denunciar. E aqui eu estou falando só de particular para particular, porque muitas vezes a mulher vai chegar num órgão público e ela também vai ter a palavra dela colocada em xeque. Vamos só lembrar, aquele caso terrível, aquela tragédia anunciada, porque infelizmente é mais um caso do que aconteceu no Rio Grande do Norte há poucos dias, que a moça recebeu mais de 60 socos. Ela disse que uma das razões, acho que você já viu, você trabalha com estética, você sabe o quanto que isso tem um impacto emocional, físico na vida da pessoa. Psicológico, aquela mulher nunca vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser a mesma. E o que mais me doeu foi que ela falou, olha, eu sabia que se eu saísse do elevador, talvez as pessoas não acreditassem. Então ela se submeteu a receber mais de 60 socos, inclusive a morrer. Porque é importante dizer, a gente estava diante de uma tentativa de feminicídio. E é importante a gente dar um nome às coisas, no direito e na vida. Porque uma vez que a gente dá um nome, fica muito mais propenso da gente ter instrumentos para enfrentar. Então, quando, por exemplo, a mulher chega na delegacia e diz, não, é tentativa de lesão corporal. O que acontece? Além da palavra dela ser descredibilizada, em termos técnicos, qual é a resposta que aquele homem vai receber da sociedade? Que vale a pena. Sim. E é isso que a gente não quer.
E não só Numericamente, ele, né? Vários outros vários aí, outros. machão aí, que bate mulher, que vão achar Claro. que pode fazer isso, que não vai ter punição. Vários outros, por exemplo, as pessoas se assustaram agora no início de julho, quando saíram os dados do Anuário da Segurança Pública, de que 1.492 mulheres foram submetidas a feminicídios no Brasil. É um dado assustador. A cada 4 horas, uma mulher é vitimada por feminicídio. Mas eu tenho uma péssima notícia. É que muitos feminicídios não são registrados como feminicídio. Então, nós temos muito mais feminicídios. Em termos de violência, a cada 2 minutos uma mulher é violentada. Porque a violência não é só a física. A violência é a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. A gente fala muito da violência física. É isso que eu ia até fazer uma pergunta Pois para não. você. Tá até aqui, ó, para falar que não era já a pergunta que a gente entrou. O que exatamente se entende como violência contra a mulher? Porque o pessoal acha que é só aquele, é um soco, como a gente vê, tapa. Não, o que a mulher precisa ficar atenta nos sinais? Ótima pergunta, né? E eu vou falar até para as mulheres que aqui estão nos assistindo, para amigas de mulheres, para os homens, porque esse não é um debate, repito, só de mulheres, é de toda a sociedade. De acordo com a Lei Maria da Penha, que esse ano, agosto lilás, faz 19 anos, né? Nós temos categorizadas 5 tipos de violências, quais sejam. A violência física, que eu acredito que aqui dispensa comentários, é uma violência que pode desfigurar a mulher ou pode gerar algum prejuízo ao físico da mulher. Nós temos a violência psicológica, que é aquela que muitas mulheres passam e que não deixam marcas, e que durante muito tempo a mulher chegava na delegacia e dizia: mas cadê a marca? Não tem. Então volta para casa. Que hoje não mais é possível. Né? Então, qual é a violência psicológica? É a agressão, é a dissimulação em face daquela mulher, é dizer que aquela mulher não tem valor próprio. Nós temos a violência patrimonial, que ultimamente começamos a falar, mas ainda precisando, né, de muito amparo. Por quê? Porque ela ocorre nas entrelinhas. É aquele caso da mulher que o marido exige que ela dê o cartão de crédito, que exige que o dinheiro que ela recebe, seja fazendo bolo, seja trabalhando fora de casa, que fique com ele. E aqui eu quero fazer um alerta. Tem muitos homens que estão pegando esse dinheiro para jogar o quê? Bet no final de semana. Ficam o tempo todo pedindo para a mulher passar Pix para ele. Inclui o CPF da mulher. Nossa. E depois ele não tem como pagar e a mulher não tem como pagar as contas da casa. A quantidade de divórcios, eu também como advogada, né, que muitas vezes a gente vê, tanto de amigos como também de clientes que vêm nos consultar, querendo divorciar por conta disso e não tem ideia. A gente também não pode esquecer, então eu falei da violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual. Lembrando, nenhuma mulher é obrigada a se submeter a qualquer ato sexual, a qualquer, inclusive em relação ao próprio marido. Porque tudo que for imposto quer dizer que gera uma violência. Então, é importante comentar que, inclusive, o caso de estupro sexual, ele é coibido pelas leis... estupro marital, ele é coibido pelas leis brasileiras. E, finalmente, a violência moral, né? Que também ela fica ali nas entrelinhas. Aquele homem, ele vai chamando aquela mulher de burra, de incompetente, não sei o quê. E quando a mulher vê, ela começa a acreditar. Então, durante muito tempo a gente achou que o grande problema era a dependência financeira, né, Júnior? Mas o que a gente vê nos dias de hoje é o que, infelizmente, para e passa a violência financeira, a dependência financeira é a dependência emocional. Quando você fala, doutora Isabelle, né, que eu tive, né, assim, trazer esse tema e tal, né? Sim. Eu convivo com mulher. Sim. E eu convivo 24 horas no meu dia com mulher.
Eu tenho filhas mulheres. Eu trabalho numa empresa onde a maioria das mulheres são mulheres, das colaboradoras são mulheres. E o que a gente escuta, e você falou algo aí que é impressionante. O que tem de mulheres com dependência emocional, sabe? E são muitas coisas pessoais Sim. que se a gente colocasse aqui, o povo não tem noção do que essa dependência emocional faz, tá? Sim. Eu acredito que juntamente com a violência psicológica, quando começa, se você passa por isso, é importante ter esse alerta, quando começa a falar que você não é uma mulher bonita, que você é feia, que ninguém vai te querer, olha no espelho, se enxerga, quem que vai querer uma velha dessa, uma gorda dessa, uma magra? Então, tudo isso daí acaba com a autoestima da mulher. Sim. E já começa essa violência psicológica. E eu acredito que muitas não têm essa autoestima. Fala, poxa, cadê o amor próprio dessa mulher? Foi destruído. Foi destruído. Foi destruído por um cara que se diz homem. Você também deu aqui um diagnóstico certeiro. Por quê? Porque o agressor, ele não faz nada por acaso. Sim. Quando a gente pensa no ciclo da violência, qual é o ciclo da violência? Primeiro, ele começa a falar algumas coisas, às vezes alguns já chegam às medidas de fato, mas a medida de fato, normalmente, ela só vem numa segunda etapa. Quando ele vê até onde ele pode ir com aquela mulher. E naquele meio tempo, o que ele fez? Ele separou a mulher de quem poderia ajudá-la. Sim, da família, principalmente dos da amigos. família. Um grande alerta, viu? Mulher, não afaste da sua família, dos seus amigos, a pessoa que quer você, que quer estar do seu lado, tem que estar com você em todos os lugares. Porque antes de te conhecer, você já tinha essa vida. Você não pode deixar sua vida de lado para... infelizmente, muitas fazem isso. E o índice, assim, hoje nós temos inúmeros exemplos aí, eu posso te dar muitos exemplos disso. A grande maioria desses casos acontece quando a mulher sai de um estado onde está, como se diz, a rede de apoio dela, que são os familiares, né, próximo, e vem, por exemplo, para Goiânia, onde nós estamos, só se casam, e a grande maioria desses fatos acontece quando a mulher não tem a quem recorrer. Exatamente. Aí o povo fala, será que essa mulher não tem irmão, não tem pai, não tem primo, não tem prima, alguma coisa que pode ajudar, mas está longe, não sabe. E às vezes ela esconde isso, porque não quer passar para o pai, para a mãe, para os irmãos. E é triste falar sobre isso, viu? É muito triste. É muito triste, porque esse homem ele faz em caráter deliberado. Então não é que, foi sem querer. Não. Ele sabe o que ele está fazendo. Por isso que a gente tem que descaracterizar aquela ideia de que o agressor é um monstro. Não, ele está dentro de casa. Então, em outras palavras, mulheres, muito cuidado com quem vocês vão se envolver. Eu até diria, eu acho que antes de hoje, se eu fosse solteira, antes de eu me envolver com qualquer pessoa, eu dava uma olhada no Jus Brasil. Colocava o nome completo, colocava o CPF e dava uma checada. E a grande maioria desses casos é reincidente. Já tem um histórico de agressão contra a família, até contra a mãe. Já apareceu aí nos noticiários que a pessoa tem um histórico. Parece bobeira, mas não é. Eu não tô brincando. Porque, em regra, o agressor, ele é reincidente. E aí, o que ele faz? Das duas, uma. Quando ele explode a violência, depois ele tenta compor ali uma lua de mel, porque ele quer recuperar a confiança daquela mulher. Ou então ele parte para outra mulher, porque se aquela mulher disser, eu não aceito violência, ele vai partir para outra. Parte para outra. Porque é da natureza dele. Isabela, então não tem nada o que fazer. Por isso que a gente tem grupos reflexivos. Então, a Lei Maria da Penha, não só a Lei Maria da Penha, mas uma série de direitos relacionados às mulheres. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 30 leis diretas concernentes aos direitos das mulheres. São muitas leis. Então não falta lei. Não falta lei. Às vezes a gente vê o leigo dizendo, o que falta é lei. Não, não falta tem lei. Muitas leis. Falta a gente efetivar essas leis. Tá. E aí, é só o poder público? Não. A sociedade. A sociedade. Aí é que eu queria entrar, né, nesse debate com você. É o seguinte, com a doutora, como que um parente, um familiar, um vizinho, um amigo pode ajudar essa vítima sem colocá-la em risco? Porque sabe aquela coisa que briga de marido e mulher não se mete a colher?
Hoje não existe mais Então, isso, tá? e tem muitas pessoas que acham que sim, que não intromete. Como que pelos meios legais as pessoas podem ajudar essa pessoa? Ótima pergunta também. Tem várias formas. Primeiro, 180, né? Ligação gratuita, você não precisa dizer o seu nome e relatar o caso. Teve até um caso que viralizou há pouco, que foi uma mulher que ela fingiu que estava ligando para uma farmácia. E, na verdade, o policial do outro lado, que costumam ser muito treinados, né? Então, eles já sabem. Mais ou menos, teve uma mulher que, há um tempo atrás, disse que estava querendo pedir uma pizza. Pizza, esse caso eu acompanhei, da pizza. Então, mas o policial, ele diz assim, não, mas foi ligação errada. E a pessoa continua. Então, ele entende que a pessoa está querendo codificar para ele. Então, tanto a própria vítima da violência pode fazê-lo por meio do 180 e é um canal seguro, como também um familiar. Essa primeira possibilidade, diria assim, de pronto. Primeira possibilidade. Pegou 180, denúncia anônima. Denúncia. Segundo caso, né, delegacia. A gente sempre fala das delegacias, das DEANs, delegacias especializadas, né? Só que, infelizmente, a gente não tem delegacias em todos os lugares, né, Júnior? Delegacias especializadas. A gente tá falando de uma capital, mas o Brasil é muito rural também. A gente está em Goiás, a gente sabe disso. Então, você pode chegar em qualquer delegacia e denunciar o que está acontecendo com aquela mulher. Eu fico pensando nesse pessoal que mora nessas cidades mais afastadas, como você falou. É muito problemático. Hoje, por exemplo, nós estamos na capital. Sim. Mas se você olhar nos interiores, né, você pegar algumas cidades do Nordeste, que onde muitos, nem a tecnologia chegou ainda. Como é que vive esse povo? Então, por exemplo, sem esse canal assim de nessa acesso. pós, até que eu dei aula, eu posso falar, porque já foram defesas públicas, tiveram até trabalhos sobre casos de mulheres indígenas, que é outro tabu, a gente não fala. Mas tem muitas mulheres indígenas no interior do Mato Grosso, no interior do Pará, que elas sofrem muita violência. E aí como é que a gente resolve? Porque para chegar na aldeia, eu preciso, naquela comunidade, eu preciso passar pelo crivo de quem está à frente dela. Entendeu? Então, olha a importância hoje até da segurança pública também está se remodelando. De ser uma segurança mais humanitária. Porque não adianta eu chegar lá com ferro e foice. Porque eu não vou conseguir fazer nada por essa mulher. E um outro dado importante que a gente não pode desconsiderar é que não é incomum que essa mulher esteja junto dos seus filhos. E aí a gente já está falando de uma dupla proteção. A mulher e as crianças. A mulher pela Lei Maria da Penha e as mulheres a mulher pela Lei Maria da Penha e as crianças pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do que, se infelizmente essa mulher vier a óbito por meio de um feminicídio, a gente não pode esquecer que hoje essas crianças, os órfãos de feminicídio, eles têm direito à pensão. E eu vi muita gente criticando isso. Detalhe gente. Importantíssimo. Importante você até reforçar isso daí. Né? Então, a criança ou o menor que depende daquela mulher, que é pessoa órfão, com né? deficiência, faz jus à pensão. E na época, mas isso já é lei? É um direito garantido? Sim. Então, na época, quando a lei foi editada, há cerca de 2 anos, eu vi várias pessoas criticando e eu fiquei pensando, gente, talvez essas pessoas não tenham a verdadeira dimensão do que é um feminicídio para uma família. E não nos esqueçamos, gente, grande parte das mulheres que são submetidas a feminicídio, elas são mães solo. Então, aqui eu estou falando de várias camadas de exclusão. Doutora, e isso é um ponto aí que a gente está tocando aqui, família e tal. Como que você vê que as famílias podem melhorar esse índice no futuro cair? Você acha que na educação das crianças de hoje, você acha que é uma saída a gente educar essas crianças? Por quê? Olha como é que os padrões se repetem, né? Se uma criança ela é criada num lar onde
vamos colocar o homem, né? Sim. O homem vê a criança, o menino ali, vê o pai bater na mãe. Na cabeça dessa criança, há uma memória que ele está tendo disso. Felizmente. Que isso pode, que quando eu tiver, né, quando for a minha vez, eu posso fazer isso com a minha esposa. Imagina a menina vendo a mãe apanhar do pai. Quando chegar na vez dela e ela for espancada pelo o esposo, na cabeça dela, aí é normal, minha mãe passava por isso. E isso acontece, né? Esses padrões se repetem. Como que as famílias, na sua visão, pode ajudar a diminuir isso? Sim. Bom, primeiramente é importante que as pessoas entendam que o direito das mulheres, na verdade, dizem respeito a toda a sociedade, a toda a humanidade. Então, significa dizer que tanto para homens quanto para mulheres, nós temos que fazer um trabalho contínuo de quê? De respeito, de dignidade, de cidadania. Então é muito importante. Eu podia puxar da lei e dizer que a Constituição tem como princípio maior a dignidade da pessoa humana. E como é que a gente pode falar de dignidade com violência? Não tem como, né? Dentro de casa, como é que a gente pode fazer isso? O tempo todo. Não só falando, mas dando exemplo. Sim. Porque dizem que os exemplos arrastam, e é verdade, né? Você que trabalha numa empresa, eu que trabalho como professora, como advogada, eu sei que as palavras têm significado e elas reverberam na sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, os exemplos arrastam. Então, é muito importante que a todo momento a gente esteja pontuando, né? Se nós vivenciamos uma casa com violência, então, na nossa vez, a gente tem que romper com isso. Romper. Dá Tem trabalho? Dá, claro que dá. E até mesmo, por exemplo, às vezes a gente está acostumado, vendo uma casa, que o tom de voz era mais alto. Sim. Que a forma de tratar era agressiva. Porque começa nessas pequenas coisas, né? Então é muito importante que a gente também faça um movimento de dentro para fora. No sentido de colocar também respeito no cotidiano. E aí filhos, netos vão enxergar aquilo. Uma outra coisa importante é se juntar com grupos de pessoas que têm... Eu sempre digo, a gente não vence essa luta só. Não vence essa luta só. Por quê? Porque como está muito entremeado na sociedade, só para você ter uma ideia, saiu um dado que é meio assustador, né, de uma pesquisadora, se eu não me engano, ela é francesa, e depois eu posso até passar para você, que diz o seguinte, que pela primeira vez, desde a década de 70, nós temos registros de mais jovens machistas. É o contrário. São os red pills. Eu nem vou entrar aqui porque daria um outro podcast. Não vou. Mas o fato é... Então, o que a gente está fazendo dentro de casa? Porque há uma omissão. Quando a gente pensa no direito, a gente pensa no direito por ação ou por omissão. Então, nesse caso, há uma omissão, que é da família, do Estado, da sociedade. Quando a gente pensa em criança e adolescente, há essa responsabilidade, né? A Constituição fala família, Estado e sociedade. O Estatuto ainda inclui, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda inclui comunidade, que é quem está ali junto no cotidiano. É a comunidade da igreja, é a comunidade esportiva, etc. Então, a família tem um papel essencial. Mas se sair de casa e for para a escola e não tiver clareza, por exemplo, da importância dos direitos das mulheres, detalhe, já tem lei sobre isso também. Já tem lei, por exemplo, para que nas escolas falem também das mulheres que fizeram grandes feitos. Tem. Você já reparou, por exemplo, Júnior, eu estou falando de Goiânia, mas eu poderia falar de Fortaleza, de onde eu sou. Mas nas grandes capitais brasileiras, quais são as avenidas que têm nomes de mulheres? Aqui, tirando Cora Coralina, grande Cora Coralina, que passa ali por dentro do setor sul. Olha aí. Qual é? Porque isso tem significado. Assim, olha né? tudo que é simples. Assim, eu nunca parei para observar isso. A gente Não é verdade? Sim. Então, por quê? Porque as meninas, elas olham e dizem, quem é essa mulher? Eu quero ser essa mulher. Tem uma pesquisa na Índia que diz que guardadas, não seriam prefeitas mesmo, mas comparadas a prefeitos. Quando, na Índia, que é um país enorme, quando eles começaram a ter mais mulheres prefeitas, as meninas no colégio eram perguntadas e diziam, eu quero ser como elas. Porque é a referência. É a referência. Aqui, você falando de Goiânia, eu tive a oportunidade de conversar nesse podcast também com a Isabela Lacerda. Um abraço, Isabela, que ela é uma defensora, né,
dessa causa. Tá. E nós temos também a deputada, a Silvia, né, Sim, que está aí, sim, que levanta a sim. bandeira nas redes sociais dela. A gente vê cada absurdo. Eu falo, Sim. toda vez que eu vejo alguma coisa ali, eu não sei É. aonde vai parar o ser humano. Porque um homem que, no mesmo, assim, depois que diz amar perante Deus, num casamento, é o mesmo homem que mata, né? Amar e respeitar, onde que está esse respeito? Isso. Né? Então, assim, a mulher, quando ela se depara com isso, eu acho que ela não tem muito refúgio. O que eu quero te perguntar, doutora? Você falou aí, deu exemplo até em outros países onde a mulher está, né, sempre ali em cena e tal. Na sua opinião, ainda falta muita conscientização nisso, nas escolas, na televisão, nos jornais, em podcast como esse, nas empresas. Nós estamos. Pode citar o nome da empresa que você falou nos bastidores ali, que a doutora falou ali, que deram ênfase a A esse Natura, debate, né? a Natura, né? Eu diria que tem vários campos, né? Primeiramente, eu acho que o trabalho começa na família. Na família. Segundo, na escola. Porque é a primeira relação fora de casa que as crianças têm. Então, é importante que a criança aprenda ali a respeitar uma a outra. Independente de quem seja. Independente se é homem ou mulher, se é pobre ou rico. Qual é a raça, qual é a opinião, qual é a posição. Não importa. Primeiro, 2 pontos. Terceiro, quando a criança sai desse pequeno mundinho, qual é o próximo mundinho que normalmente ela vai, quando ela cresce um pouco mais? Trabalho, que você falou. Mas antes do trabalho, se você me permite, eu queria falar das redes sociais. Sim. As redes sociais, e tem vários dados, tem pesquisadoras fantásticas sobre isso que dizem que as redes sociais ganham muito mais com incitando violência, machismo contra as mulheres. Então, a gente tem um trabalho muito grande em relação às redes. Aí você diz, Isabela, é bobeira. É bobeira? Então, vou fazer um pequeno teste. Você pode olhar qualquer jornal do Brasil, no Instagram, por exemplo, de norte a sul, de leste a oeste, grandes ou pequenos. Como é que se referem às mulheres? Normalmente, ou é para estimular a imagem, ou é relacionada à violência. Cadê as mulheres que ganham prêmio nesse país? Cadê as mulheres que tocam políticas públicas? Cadê as mulheres que são donas de empresa, que fizeram e fazem diferença? Aqui mesmo em Goiás, sabe? Eu costumo dizer que meu coração hoje já é metade goiano. Isso é uma coisa que eu acho linda das mulheres goianas. São extremamente empreendedoras. Diga-se não é verdade. Fazem de tudo, chegam, não sei o que, daqui a pouco acontece. Hoje a gente estava vendo uma dessas meninas que começou vendendo bolo no meio da rua, hoje estava sendo falada num programa dominical de uma rede famosa de televisão. Isso é uma vitória de todas nós. Isabelle, mas vamos sair desse estereótipo de mulher que... Vamos pensar em qualquer coisa. Tem mulheres aí que estão fazendo cálculos maravilhosos, tem mulheres cientistas que estão descobrindo a cura. A gente precisa falar disso. E não divulga. Não é verdade? E eu posso falar como um homem que convive com homem, que senta na roda de homem. Sim. E às vezes eu fico assim, a gente escuta, né? Sim. Cada um tem sua opinião. Não me pergunta a minha, porque eu vou falar. Sim. E eu sou de poucas pessoas que convivem comigo. Porque muita gente acha que eu sou ignorante no sentido de não... Porque eu não concordo, eu não vou concordar. Sim. Meu ponto de vista. Liberdade de opinião. Você já está ajudando. Aí a gente percebe os caras... Olha as mulheres e não fala assim, olha, aquela ali é uma doutora, é formada. Não, nossa, ali é bonita. Nossa, olha aquela outra lá. E é o que você acabou de falar. É o que você acabou de falar sobre... dar muita ênfase à imagem na mulher. Sim. E não engrandecer a mulher pelos feitos. E já percebeu que assim, o homem envelhece, o que as pessoas dizem? Nossa, tá charmoso. Sim. A mulher envelhece. Não é verdade? É tarismo. Isso é outro tipo. Isso daria outro debate, mas não é verdade. Falar, isso aí acontece é verdade. Mais. Então a gente vê no dia a dia, por exemplo, no direito, o advogado que fica mais velho, nossa, mostra, ele tem cabelo branco, então mostra que ele tem experiência. E a mulher que envelhece?
Entendeu? Então ainda tem esse peso tabu. sobre a mulher, que muitas vezes alguns homens, para cometer violência, falam, mas é porque você tá velha. E eu sou homem, eu posso falar. Não é verdade? É um tabu ainda, tem que ser quebrado. Infelizmente. E isso para tudo. Para contratar, para falar, para se apaixonar, para dizer que, olha, eu lhe bati porque você. Porque eu não quero mais você, porque você está velha. Isso tem nome, é etarismo. Olha como é importante Sim. a gente dar nome às coisas. Olha aí, pessoal, olha isso que ela tá falando. No episódio anterior, 2 episódios atrás, nós falamos sobre o etarismo. Depois você dá uma olhada lá. Isso mesmo. E aí, para a mulher, esse é um peso muito maior. Porque querem que a mulher faça o impossível, não envelheça. A mulher vai envelhecer. E aí, quantas mulheres a gente não viu ano passado e até esse ano? Mulheres lindas, que diante dessa pressão da sociedade, o que é que elas fazem? Se valem de todo, de todos os instrumentais estéticos para tentar não envelhecer. Isabelle, você tem alguma coisa contra a estética? Não. Mas teria que partir da pessoa, né? E não uma imposição social. Sim. Entendeu? Então, se a pessoa quer pintar o cabelo, ótimo. Se ela não quer, ótimo. Se ela quer colocar botox, ótimo. Se ela não quer, ótimo. Mas que ela seja respeitada por isso. É uma escolha dela, doutora, né? Na prática, como que acontece essa violência lá dentro da casa da mulher? Começa pelo grito, pelo empurrão? Quais são os casos assim que chega, que a pessoa, a hora que viu, já estava dentro? Em regra, começa pela violência psicológica. Psicológica. E aí, logo depois, o agressor... Porque o agressor... Eu tenho uma grande amiga antropóloga, que é a professora Flávia Mello, que ela defende a ideia que não é um ciclo de violência, é uma espiral. Porque ele vai aumentando. E eu acho fantástica a ideia. Que tese bacana. Fantástica. Por quê? Porque é exatamente isso. Ele vai vendo até onde ele pode ir. Então, ele fala... Se a mulher se coloca, ele pede desculpa. Mas se ela não fala, ele vai adiante. Mas e o posicionamento? Hoje, para a mulher se posicionar dentro desse relacionamento, é mais difícil. Porque antigamente, tudo bem. Saía da casa... colocavam sal na comida, né? Isso. Saía da casa dos pais. Para voltar para casa dos pais, não podia. Né? Porque você casou é só uma vez, casamento tem que durar, você tem que passar por isso mesmo e tal. Hoje, na sua opinião, o que faz as pessoas, principalmente você, mulher, não se posicionar diante de um relacionamento? Eu acho que são 2 aspectos preponderantes. O primeiro é o peso emocional que tem aquela relação na vida dela. Então, às vezes, é um emocional que ela mesma nutre, que ela diz assim, ó, eu não posso dar conta de sair dessa relação, mas muitas vezes está no entorno dela. Como assim? A própria família diz, eu não vou te apoiar. A igreja que essa mulher faz parte. E aqui eu quero dizer, né, que assim, eu não estou generalizando. Por exemplo, eu tenho uma religião e que bom que a igreja que eu vou, eu sei que meu pastor, ele não é a favor de que nenhuma mulher seja submetida à violência. Mas, infelizmente, a gente escuta por aí... Muitas religiões... de toda sorte, né? Que exclui. Ou que não exclui, é o que diz, volte para casa. Porque foi isso, numa visão equivocada da Bíblia, de que você tem que se submeter até as últimas consequências, porque você firmou um pacto com Deus. Deus é um Deus de paz, de graça, de luz. Mas é um Deus também que reconhece, sobretudo, o valor da vida e da dignidade. Então, Deus não quer que ninguém fique subserviente, massacrada a uma situação que pode levar, inclusive, à perda da vida, né? O povo, assim, as pessoas em si, romantiza muito essa questão de família perfeita. Sim, que não existe. E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando conhece pessoas que vivem um casamento infeliz, sofre agressão quase todos os dias, violências quase todos os dias e mantém a imagem da família perfeita. E tem esse aspecto das redes sociais também, né? Que é muito importante dizer. Eu costumo dizer, casamento precisa ser real, não perfeito. Porque a gente olha para as redes sociais e a gente vê tanta gente postando só
o perfeito, que a gente esquece que ali tem um monte de filtro. Que a pessoa escolheu uma foto do dia. Que muitas vezes, quando ela... A gente tem um caso de uma apresentadora famosa, que eu não vou citar aqui para não revitimizar, mas que todo o Brasil sabe, né? Que ela sofreu muitos anos violência física patrimonial e ela só conseguiu sair de casa depois quando o filho olhou para ela e fez um desabafo. Então imagine, era uma mulher que era das câmeras. Então a gente não tem noção, mas ao mesmo tempo postava fotos. Por quê? Porque talvez até estava ali tentando, né? Então é muito importante. E o que sempre eu digo, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo do agressor. Então essa coisa de dizer, não, mas eu vou esperar mais um pouco, cuidado. Porque a gente nunca sabe qual é o próximo. Ele pode ser um feminicídio, que é a tentativa última. E essa questão, eu vou mudar. Muda? Muda, não. Não muda. Só muda de mulher. E para pior, muda né? de mulher. E por exemplo, esse caso que aconteceu agora recentemente, né? Que tem um viés aí conectado com o que a gente está falando em linhas de lateralidade. Aquele rapaz que foi preso porque matou um gari. Um profissional da limpeza pública. E aí, depois descobriram... Ele saiu de lá e ele foi para uma academia de luxo malhar. Ele é casado, a arma que ele estava, salvo melhor juízo, era da mulher dele, que é uma delegada de uma DEAN. E ele já tinha no histórico dele agressões. Então, perceba, olha a conexão que ele fez. Olha como agressor, por isso que não é monstro. É muito sofisticado. Ele tinha uma agressão, ele se juntou, ele ficou próximo de uma delegada para tentar ganhar ali algum tipo de costas largas. E ele cometeu depois uma nova agressão, só que agora contra um homem. Uma agressão não. Homicídio. Então, não muda. Muda de pessoa. Isabelle, como mudar? Bom, a própria Lei Maria da Penha, ela traz ali uma série de medidas na tentativa de ajudar esse agressor. Mas não dentro da própria casa. Não com filhos. Não dentro do trabalho. Desculpa. Porque esse agressor, se ele não tiver alguém que o pare, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Só vai mudar a pessoa. Ó. Isabelle, isso é que a gente escuta, né? E, gente, ó, ela, mesmo impossibilitada de estar na sua melhor fase, das suas cordas vocais, né? Nos deu essa honra, essa graça de estar aqui para falar desse assunto que não podia deixar prolongar em meios a tantos fatos acontecendo, casos acontecendo justamente no mês de agosto, né? Então, ela fez isso, por isso que tá aí, pode ficar à vontade, não tem problema não, mas já agradecendo, né, você estar aqui. Dentro desses casos todos que você já teve, você está acompanhando, você já lutou com essas vítimas perante uma justiça, tem algum de superação que você pode falar para essa mulher que está nos vendo agora, que sofre por isso, que dá sim para ter uma vida melhor, que dá para você sair dessa zona aí de... É um círculo vicioso, né? Um círculo vicioso de violência. Você tem algum case de sucesso, assim, de mulher que se... libertação a palavra, que se libertaram, assim? Tem vários casos, né? Mas normalmente aqueles que me vêm muito ao coração são aqueles casos, principalmente mulheres que já têm 50 mais, 60 mais, porque tem um peso da família, da sociedade, como eu digo. Às vezes ela já está em reta final do trabalho e ela se vê ali com uma série de dúvidas. E mesmo assim, a despeito do que parece ser tudo contra ela escolhe pela vida. Ela escolhe por si. E ela inaugura uma nova fase da vida. Porque não é fácil. Às vezes, quando a gente tem 20, 25,
é mais fácil a gente se posicionar porque tem um ímpeto da idade, né, Júnior? Mas quando a gente começa a ficar com 50, 55, o que que acontece? A gente fica pensando, eu vou ficar o resto da minha vida só? Eu já aguentei até agora. E agora como é que eu faço? E o que que eu vou dizer no meu trabalho? O que que eu vou dizer na minha família, na minha igreja, na comunidade que eu faço parte? Então, esses casos dessas mulheres são, eu confesso, que mais me chama a atenção. Porque tem que ter muita força interior. Às vezes elas não têm ninguém para chegar junto. Por isso que o que você falou há pouco é tão importante, né? Da gente estar junto das mulheres. E outra coisa que eu digo, né? Muito cuidado com aquelas conversas superficiais que a gente tende a ter. Em tempos de redes sociais, no máximo a gente diz, oi, tudo bem? A gente nem responde. E aí? E aí continua, né? E aí é importante, se a gente vê que tem alguma coisa, ontem mesmo na palestra que eu estava ministrando, a gente estava dizendo, né? Nós como mulheres, a gente parece, no geral, o ser humano, né? A gente tem que estar sensível a isso. A gente percebe quando a gente está um pouco fora do nosso norte, né? Tem uns que ficam mais estressados, aí falam mais, tem outros que preferem ficar na sua, tem outras que choram, tem outros que até buscam outras alternativas aí. Mas se você vê que tem uma amiga, que tem sua mãe, sua tia, que não tá exatamente como costuma tá, chega para bater um papo de boa. Porque às vezes é você que ela tá precisando para segurar a mão e ir ali denunciar. E eu falei muito da delegacia do 180. Deixa eu falar, você pode denunciar hoje numa UPA, na escola do seu filho. Todos esses profissionais estão constantemente sendo treinados para acolher essa mulher. Não é para repudiar, né? Então, esse é um trabalho, parece que é de formiguinha, mas lá na frente tem um significado. Então, quando você me fala assim, um caso, normalmente os casos assim que mais me tocam, até como advogada, né? Aquela mulher, ela sabe, aquele homem faz todo tipo de ameaça. Ele diz que ela vai ficar sem nada, que os filhos não vão querer saber dela, que ela não vai conseguir outro marido, que isso, que aquilo, que aquilo. E ela vai. Porque em última instância ela está defendendo a vida dela, a dignidade dela. E depois de 2, 3 anos, o que a gente vê é o sentido contrário. Aquela mulher conseguiu reconstruir a vida dela. Os filhos reconhecem o papel daquela mulher, né? Como ela tentou, do jeito dela, segurar um casamento, e eles mesmos às vezes dizem, mãe, não dá mais. E, por outro lado, né, às vezes ela consegue também até reconstruir no aspecto afetivo, mas a partir de uma outra referência. Não mais uma referência de violência, de propriedade, de nada disso. Qual é a referência que aquela mulher vai ter por diante? Que tenha alguém que respeite, que admire, que tenha afeto verdadeiro por ela. Olha aí, que bacana. Doutora Isabela, as pessoas que quer, né, seguir você nas suas redes sociais, como elas fazem para te achar? Deixa o seu arroba aí. O meu arroba é Isabelle, Isabelle. E esse sobrenome que o Júnior falou aí no começo, né, que dá um trabalhinho, que é o CHEH de novo, AB, Isabelle Cherrabi. E sempre eu coloco por lá, sempre nos meus stories, sempre no próprio feed, ou eu coloco uma lei nova que está sendo criada, ou uma mulher que está sendo homenageada, justamente para a gente tentar, em alguma medida, né, promover esse lado que às vezes a grande imprensa acaba esquecendo sobre as mulheres. E que é muito importante que a gente fale para que as próximas gerações construam uma história de mais igualdade, de mais justiça, né? E principalmente de mais respeito à vida, né? E a individualidade de cada um. Muito obrigada. Então, olha, como todo bate-papo, que é bom, passa rápido, né? Infelizmente o nosso aqui está chegando ao fim. Mas, assim, só para a gente encerrar, né, eu quero agradecer mesmo a sua presença. E, para quem não sabe, até a filha dela está aqui no estúdio. E eu cheguei até a Isabelle por causa da filha. Se você está vendo a mãe aqui, quantos anos mesmo? Ela tem 12. 12. Eu falava, você precisa de ver a moça negociando em uma das lojas que eu estava, ela negociando com a gerente da loja. Aí eu olhei para ela e falei, uai, só 12 anos desse jeito, né? E aí a gente começou a bater o papo e a gente teve a oportunidade de nos conhecer.
foi muito bom, né? A gente fala que as vidas se cruzam com alguém por algum motivo, né? E para você foi para deixar esse recado aqui para essas mulheres e eu tenho certeza que vai servir para uma. Com tá? certeza. Se você falou aqui para 100, 200 pessoas, se mudar a vida de uma mulher, a nossa missão aqui já chegou ao nosso objetivo. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas mulheres que estão passando por isso hoje. Eu vou usar aqui uma frase do Guimarães Rosa, que diz assim: o correr da vida embrulha tudo. Às vezes esquenta, outras vezes esfria, mas o que ela quer da gente é coragem. Coragem. Se você não tá conseguindo essa coragem só, busque ajuda. Isso não é demérito, muito pelo contrário, né? É uma forma de também sobreviver e chegar a outra margem. E eu tenho convicção que tudo isso vai passar, mas é preciso dar o primeiro passo. Muito obrigada, Júnior, pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui e eu espero de verdade, em alguma medida, ter contribuído. Muito obrigada. Com certeza, com certeza. E para você, gente, que está acompanhando esse podcast pela primeira vez, indique para alguém, indique esse podcast específico, esse episódio de hoje, para alguém que você sabe que está precisando, né? Para você que ainda não nos segue, vai lá no Instagram, @podcastchatbusiness. Para você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, é Podcast Chat Business. E até o próximo podcast.